Bom dia, boa tarde, boa noite, Patrick aqui e hoje eu quero perguntar para vocês o que vocês diriam se alguém chegasse e oferecessem ajuda para vocês serem mais confiantes, menos estressados e ansiosos, no controle da sua vida, mais ânimo de correr atrás dos sonhos, mais feliz e mais livre. E não, eu não estou falando de autoajuda, não virei coach e não estou vendendo entorpecentes. Então vem comigo que eu explico. Não é incomum me perguntarem o que eu faço quando eu digo que trabalho com planejamento financeiro. Afinal, é uma coisa meio abstrata, né? Às vezes me perguntam se eu trabalho para uma grande empresa, se eu gerencio projetos. Eu até trabalho com empresas, porque a lógica é sempre a mesma. O planejamento financeiro, ele é baseado em 4 grandes pilares. O planejamento orçamentário, a blindagem patrimonial, o investimento e o planejamento sucessório. De preferência nessa ordem que eu falei mesmo. O planejamento orçamentário é bem simples. Como o nome já diz, é você planejar o seu orçamento. Em outras palavras, é dar uma arrumada no orçamento para que a pessoa ou a empresa consiga juntar dinheiro no final do mês. Hoje, infelizmente, 67% das famílias brasileiras estão endividadas. E 1 a cada 4 dessas famílias já está com as dívidas atrasadas. São 61 milhões de brasileiros com contas atrasadas e 1 a cada 10 já avisaram que não vão conseguir pagar essas dívidas. Não gosto muito desses números grandes porque eles são muito abstratos, mas para vocês terem uma ideia, imagina que 1 milhão de segundos equivale a 11 dias e meio. Então 61 milhões de segundos seria você contar cada segundo durante 2 anos praticamente. Se vocês acham que isso é um problema de pessoas que têm pouca renda, vocês estão bastante enganados. Essa porcentagem é de 60% para famílias que ganham acima de 10 salários mínimos. Obviamente, os motivos não são os mesmos, mas é um problemão que afeta todas as classes sociais. Causador de muitas brigas de família, muitos divórcios e às vezes até suicídios. Praticamente uma questão de saúde pública. Dívida tira a paz das pessoas. Mas eu não estou aqui para falar de coisa ruim. Eu estou aqui para dizer que em grande parte desses casos tem solução sim. É fácil de fazer? Definitivamente não. É um dos 4 pilares do planejamento financeiro mais difíceis de fazer porque ele implica mudança de hábito. Quem já tentou sabe como é difícil largar um hábito ruim. Inclusive eu faço uma sugestão de leitura de um livro que é até famosinho, é O Poder do Hábito. Essa etapa exige renúncias, de prazeres, sacrifícios, e é a etapa também que menos exige do profissional que trabalha com planejamento financeiro. Existem sim algumas técnicas para ajudar nessa tarefa, mas é muito mais uma questão de força de vontade da parte do cliente. Esse não é o primeiro pilar por acaso. Como vocês devem estar imaginando, sem esse, os outros não existem. Quem disse que ter paz e liberdade seria fácil? Vocês devem estar se dizendo, bom, consegui fazer a primeira etapa, agora estou conseguindo juntar dinheiro, vou investir. Imagina comigo que você se interessou em ser trapezista. E quando você era pequeno, você foi no circo e viu aqueles caras saltando lá em cima e pensou como seria maravilhoso aquela sensação de liberdade, aquela adrenalina. Agora é a sua chance de estar lá em cima, se balançando e sentir um pouquinho o gostinho do que é estar naquela aventura. E tem um problema. Você só tem 1 hora para treinar todo dia. Você tem aquela escolha corneliana. Eu perco 20 minutos do meu tempo de treino para montar uma rede que vai me proteger contra imprevistos, ou eu já parto logo para o ataque e aproveito a 1 hora de treino que eu tenho para ser o melhor, o mais rápido possível. Se você escolher montar a rede, provavelmente você vai precisar de algumas sessões a mais, algumas aulas a mais até você se tornar muito bom. Mas você vai ter certeza de que um dia você vai chegar lá. Já se você for direto para o treino, é possível que você fique bom com menos aulas, mas você vai ter que rezar e contar com a sorte, porque se algum imprevisto acontecer, pode ser que esse sonho nunca se realize. É isso mesmo. O segundo pilar do planejamento financeiro é a blindagem patrimonial. Nada mais é do que você proteger o seu bolso contra imprevistos da vida. Eu vou pedir desculpas aqui, porque eu vou ter que contar uma história triste, mas uma história real. Pequeno problema técnico. Vou ter que regravar essa parte porque o botãozinho não funcionou. A história que eu queria contar é de um taxista que nunca tinha juntado dinheiro na vida e que decidiu começar a planejar a aposentadoria. Mas ele não quer se proteger, ele só pensa em investir. Como todo mundo, ele acha que as coisas ruins só acontecem com os outros. Então ele começa a juntar 1 ano, 2 anos, 3 anos, 10 anos. Ele já conseguiu juntar um dinheirinho legal, mas infelizmente ele sofre um acidente e não consegue mais trabalhar. Ele, que era o provedor da família, passa a ser um custo extra.
aqueles recursos suados que ele conseguiu durante 10 anos para a aposentadoria dele vão ser os primeiros a serem usados. Lá se foi o sonho de se aposentar na casa de praia. O segundo é o carro. O xodózinho dele vai ter que ser vendido, porque ele não trabalha mais e está precisando de dinheiro em casa. Até aí o padrão de vida da família se mantém, mas quando acaba o dinheiro, eles precisam se mudar de casa, mudar de bairro, para um bairro mais em conta. Os filhos precisam sair da escola particular para ir para a escola pública. E a mulher que já trabalhava vai precisar fazer turno extra para conseguir arcar com todos os custos da família. Um pesadelo, né? O ponto é, a dor é muito maior de perder do que a felicidade é de ganhar. Diversos estudos já foram feitos nesse sentido, mas o mais importante é que a gente não pode contar com a sorte para evitar imprevistos, principalmente se outras pessoas dependem da gente. O terceiro pilar é o mais prazeroso para a pessoa e é o que dá mais trabalho para o profissional de planejamento financeiro, que é o investimento. Todo mundo gosta de ver o dinheiro multiplicando. Consegui organizar minhas finanças e está sobrando dinheiro no final do mês? Check. Estou protegido e caso alguma coisa venha acontecer, algum imprevisto, eu estou amparado? Check. Agora é hora de investir de forma a maximizar o custo-benefício da carteira, sempre respeitando o perfil do cliente. Aqui é a hora que você monta o seu sonho e traça a estratégia para você realizar esse sonho. Pode ser aposentadoria, pode ser o intercâmbio de um filho daqui a 3 anos, pode ser festa de 15 anos da filha, pode ser comprar uma casa. O céu é o limite. Quarto e último pilar é o planejamento sucessório. Consegui cumprir meus objetivos de vida, juntei patrimônio. Como agora que eu faço para passar esses meus bens para os meus herdeiros de forma eficiente, rápida e menos onerosa possível? Vale ressaltar aqui que um processo de inventário pode demorar anos e até décadas se ele for mal planejado. Ah, Patrick, mas eu já vou deixar um patrimônio imenso para meus filhos. Eles que se virem com o inventário. Eu não vou gastar mais tempo e recursos com isso. Bom, se você não se preocupa com o fato de que a sua sucessão pode ser motivo de brigas entre famílias e que pessoas que frequentavam a mesma mesa de jantar agora não possam mais se olhar na cara, de fato você não precisa se preocupar. Mas ainda assim, você acha justo você ter suado pra caramba para juntar um patrimônio e ele ser dilapidado pelo simples fato de que um inventário ele tem custos? Vou ilustrar com um exemplo bem simples. Imagina que você lutou para construir um patrimônio e conseguiu comprar um apartamento de R$1 milhão. Os custos de inventário, eles dependem do estado onde você mora, mas eles ficam ali em torno dos 15% do patrimônio total que você deixa para os seus herdeiros. Nesse caso, 15% de R$1 milhão, você estaria deixando uma dívida para os seus herdeiros de R$150 mil. Tudo bem, faz parte. Agora você deixou um patrimônio de R$850 mil. Mas imagina que os seus herdeiros não tenham esses R$150 mil para liquidar o inventário e ter acesso ao seu patrimônio. O que eles vão precisar fazer? Vão precisar vender rápido, vão pedir autorização para o juiz para liquidar a casa para poder pagar os custos de inventário. O seu imóvel que você estava pretendendo deixar por R$1 milhão, eles vão ter que vender por R$500 mil para vender rápido. Só que os custos de inventário ainda estão ali. Então, tirando os R$150 mil dos R$500 mil, sobrou R$350 mil. O que você planejava deixar de R$1 milhão se tornou R$350 mil. Triste, né? Eu diria até injusto. E se eu te disser que você poderia ter parcelado esses R$150 mil em pelo menos 10 anos, com desconto? Interessante, né? Esse é o poder do planejamento sucessório. Eu gosto de ver a vida como se ela fosse uma montanha que a gente precisasse subir e o objetivo é chegar o mais alto possível para desfrutar da vista lá de cima. Lá embaixo, a gente começa a se aquecer, a verificar os equipamentos para ver se está tudo funcionando, corda, gancho, rádio, tudo. Esse é o nosso querido planejamento orçamentário. Preparar para subir. Tudo precisa funcionar bem para que a gente consiga chegar longe. Aí começa a escalada da montanha. De vez em quando, nós paramos para fincar um gancho na pedra para proteger a gente caso a gente comece a subir e encontre uma pedra solta. A gente está se protegendo contra os imprevistos. Essa é a blindagem patrimonial. Uma vez que a gente determine o nosso objetivo, é a hora de a gente traçar a nossa estratégia para chegar lá da forma mais fácil possível. Essa é a parte do investimento. Depois de um árduo caminho de turbulências, de ventos, de pedras soltas, a gente consegue chegar no nosso destino. Olhamos para trás, orgulhosos do caminho que percorremos, e podemos finalmente descansar, mas não antes de jogar uma corda para os nossos entes queridos para que eles possam subir essa montanha tão difícil de uma forma um pouco mais fácil. Esse é o planejamento sucessório.
Se planejar financeiramente é ter paz e dormir tranquilo sem se preocupar em ter dívidas para pagar. É estar sereno com relação a imprevistos. Se não acontecer tudo do jeito que a gente planeja, a gente tem um plano B, um plano C, um plano D. É ficar empolgado com a vida e vibrar porque a gente está conseguindo concretizar projetos e sonhos que a gente nem imaginava como começar. Principalmente ver eles se materializando ali na nossa frente, aos pouquinhos. É ter a liberdade de não depender de terceiro para que a nossa vida flua do jeito que a gente quer que ela flua. Libertador a gente ter o controle sobre o nosso próprio destino. Por hoje é isso. Eu espero que vocês tenham aproveitado, que tenha sido útil para algumas pessoas se darem conta do que falta para os sonhos começarem a acontecer. E se tiver alguma dúvida, manda mensagem no direct, eu tento responder. E vamos que vamos, porque assim a gente constrói uma vida mais feliz. É isso, falou e até a próxima.